Olá, seja muito bem-vinda nessa nossa CEO Class. Hoje nós vamos falar de uma oportunidade de você se dar bem financeiramente falando, apesar de uma crise. Sim, então como é possível faturar bem mesmo na crise? Bom, acredito que você vai concordar comigo que não existe coisa que nos deixa tão ansiosos quanto ter o que comer, ter o que vestir, ter o sustento ou prover o sustento. Então, independente se você é casada, tem filhos ou não, se você é mãe solteira, todos nós nos preocupamos o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. Então, isso realmente nos deixa muito ansiosos e preocupados, não é mesmo? Só para você ter uma ideia, você vai no mercado, o preço das coisas está um absurdo. E as coisas não tendem a melhorar não, é daqui para pior, não é? Então, como que eu consigo faturar mais, mesmo trabalhando, mesmo diante da crise que estamos vivendo? Então, é possível você sair dessa situação, né? A crise veio, a pandemia veio, trouxe muitos problemas, mas trouxe oportunidade também. E eu quero mostrar para vocês essa oportunidade. Bom, em 2015 também tivemos uma crise. Deixa eu me arrumar aqui. Em 2015 nós também tivemos uma crise e eu lembro que foi bem difícil porque nessa crise o meu marido ele trabalhava no CLT e ele foi mandado embora e nós moramos numa cidade pequena e ele ficou 9 meses desempregado. 9 meses desempregado. E aí eu tava sem esperança, me sentia perdida. Ele tinha ele conseguiu fazer um bico que ele fazia pintura automotiva. Então, vez ou outra aparecia um carro ou outro para ele polir, para ele fazer algum trabalho, algum retoque ali, né? Mas o homem pagava muito pouco e não dava para suprir todas as despesas de casa. E aí eu ficava pensando que, como esposa, né? Assim, minha obrigação não é de prover o sustento, mas eu sou esposa, eu sou companheira e eu preciso complementar, apoiar o meu marido. E eu sentia na obrigação de fazer alguma coisa. E aí eu lembro que nessa época sempre aparecia um anúncio de bolo no pote, como ganhar dinheiro fazendo bolo no pote. E aquilo ali, falei, puxa, eu podia aprender, né? Porque assim, eu sei fazer bolo, mas eu não sabia fazer bolo no pote. E eu vi aquele anúncio, eu falei, olha, pode ser a saída dos meus problemas. Só que o meu marido desempregado, eu não tinha condições de comprar esse curso. Eu não lembro quanto que era, se era 20, 30 reais, de verdade não lembro. Mas eu lembro que não era muito caro. E eu queria muito fazer. Então, toda vez que aparecia aquele anúncio, eu ficava olhando, porque eu tinha muita vontade de fazer aquele curso de bolo no pote. Mas assim, eu não tinha dinheiro. Aí eu lembro que a minha tia, ela mandou uma mensagem para mim, falando, olha, Mi, que legal esse curso. E eu falei, olha, muito legal, eu queria muito fazer, só que, ai, a gente não tem dinheiro agora. Então, mas eu comprei pra você. E eu falei, o quê? É pra você, comprei o curso pra você. Ela comprou o curso de verdade pra mim, que eu tanto queria. E eu não tinha falado que eu queria fazer. Mas ela viu, ela sabia da situação, né? Ela decidiu ajudar. E aquele curso fez com que eu aprendesse fazer vários bolos no pote, de vários recheios, fazer a embalagem, deixar bonitinho, apresentável, como se comportar cliente, enfim. Foi um curso maravilhoso. Foi meu primeiro curso digital. E aí eu lembro que eu comecei a estudar mesmo como que eu ia fazer aqueles bolos no pote.
eu saí na minha cidade para descobrir qual era o mercado mais barato, para que eu conseguia se ter um pouquinho de lucro, né? Porque trabalhar com comida é complicado o lucro, né? Você fica com medo de cobrar mais, né? Você fica meio receosa, ainda mais pessoa que não tem muita habilidade, né? Como eu não tinha para venda. Então eu ficava preocupada. E aí meu marido falou, não, a gente vai vender, vamos lá na frente da fábrica. Aqui na minha cidade tem uma fábrica de jeans. E a gente falou, não, vamos lá na frente. Então o pessoal vai sair pro almoço, ele vai querer comprar uma sobremesa. E aí a gente vai conseguir vender muito lá. E aí a gente levou nossa caixinha de isopor, ela não era muito grande, mas cabia um monte de bolo no pote. E aí a gente foi. Aquele dia a gente não vendeu nenhum bolo no pote. Ai, eu fiquei tão desanimada, tão frustrada, mas eu falei assim, eu não posso desanimar. Então a gente vendia de lugar em lugar. A gente ia para lojas, para salões de beleza, tudo quanto é lugar oferecer bolo no pote. E daí uma outra tia, ela falou assim, ó, traz aqui para mim. Ela trabalhava numa locadora. Eu não sei se alguém aqui conhece o que é isso, o que é locadora. Não vou falar aqui, mas pesquisa dá um Google que você vai saber o que é. E aí, lá trabalhavam as meninas e todas compraram o bolo no pote e elas amavam. E aí, toda semana eu tinha que produzir, fazer a produção de bolo no pote para elas. Tinha uma menina que comprava sozinha 4 e tinha 2 meninas que compravam bastante, porque ela comprava para ela e para a família também. Então isso era muito legal, isso era muito bom, por quê? Porque eu estava conseguindo renda, dinheiro para comprar gás, para comprar uma mistura, sabe? Para ter o necessário ali em casa, enquanto meu marido não arrumasse emprego ainda. E realmente ele ficou 9 meses desempregado, ele ficou muito tempo. E aí, depois de 9 meses, ele voltou a trabalhar, inclusive ele voltou a trabalhar na empresa que ele tinha sido mandado embora, né? E aí ele voltou a trabalhar e deu uma caída nas vendas do bolo no pote. E eu falei assim, agora eu não posso parar mais, né? Tem que continuar fazendo alguma coisa. E aí, essa mesma mulher que fez o curso de bolo no pote, ela lançou um curso de trufa, para trabalhar com chocolate. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer trufa agora para vender. E foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer trufa. E aí o meu marido começou a trabalhar na empresa, e na empresa, ai meu Deus, essa empresa, as pessoas amavam chocolate. Eu acho que não tem lugar que as pessoas não gostam, né? E aí meu marido conseguia vender muita trufa. Ele levava aí como as trufas eram menor, ele não podia levar muita, né, muita quantidade, mas ele levava uma bolsinha assim pequenininha, cheia de trufa de tudo quanto é sabor, e aí lá ele vendia bastante. E eu lembro que eu estava grávida, estava quase para ganhar o Arthur, meu primeiro filho, e eu trabalhava de madrugada para fazer as trufas, porque no outro dia ele tinha trocentas encomendas de trufa. E eu estava lá, mesmo grávida, trabalhando, né? E eu conseguia, mesmo diante da crise que a gente estava, conseguia ter uma renda. Conseguia dinheiro para comprar mistura, pagar o gás, a água, enfim, era possível. E aí, diante dessa situação, dessa história, eu percebi que aconteceu uma coisa que foi uma via de mão dupla, né? Eu fui ajudada por uma pessoa e ela também foi. Por quê? Quando a minha tia me deu de presente aquele curso de bolo no pote, ela me deu uma oportunidade de mudar a situação da minha família, certo? Então ela comprou aquele curso para mim aprender a fazer bolo no pote. E eu consegui trazer renda para dentro de casa, fazendo bolo no pote. Mas essa mulher, essa professora que ensinou, também conseguiu fazer renda para colocar na casa dela. Então, olha só, a dona Maria, eu vou colocar o nome dela como Maria,
Dona Maria, ela criou o curso de bolo no pote. E daí ela vendeu para Miriam, né, o curso, para mim conseguir ter uma renda na minha casa. Então eu consegui trazer a renda para dentro de casa, e por eu ter comprado o curso dela, ela também conseguiu trazer renda na casa dela. Então olha só a oportunidade. Então mesmo diante de uma crise, você consegue se sair bem. Se você souber a habilidade que você tem e agir de forma íntegra, de forma honesta, você consegue ajudar uma outra pessoa a resolver um problema. E quando você ajuda outra pessoa, você também é ajudado, como eu fui. Aquele curso de bolo no pote salvou a minha vida. E você, com a habilidade que você tem, seja de fazer bolo no pote, costura, de você fazer um artesanato, não importa o dom, o talento que você tem. Você pode usar o dom, o seu talento, para ajudar outra pessoa a resolver um problema, a curar uma dor. No meu caso, ali naquela situação, eu precisava de uma renda extra. Eu precisava ter dinheiro para comprar mistura, para fazer a compra do mês, enquanto meu marido estava desempregado, né? E aí foi o que eu fiz. Eu aprendi a fazer bolo no pote, eu saí vendendo. Eu consegui trazer renda dentro de casa. E a mulher que me vendeu o curso, que me ensinou a fazer isso, ela também conseguiu trazer renda para casa dela, por ensinar outras pessoas aquele conhecimento que ela tinha. Então, mesmo diante de uma crise, é possível você sair por cima. E você consegue fazer isso por ensinar outras pessoas aquilo que você sabe fazer, aquilo que resolve o problema da outra pessoa. Então, é possível, você consegue sair bem de uma crise. É só você ter um pouquinho mais de madureza para conseguir ver o problema da outra pessoa. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós somos muito egoístas. Então, a gente pensa muito no eu preciso disso, aquilo, eu. E esquece do outro. E esquece que o outro tem problema que precisa ser resolvido. Então, quando você para de olhar para você e começa a olhar para o outro, para outra pessoa, você começa a fazer a diferença. Que foi o que essa Maria fez. Olha, batom até boa aqui de tanto falar. Quando ela me vendeu o bolo no pote, ela resolveu um problema meu, uma dor que eu tinha. Eu não tinha renda em casa, meu marido estava desempregado. Mas ela tinha um conhecimento, e ela me ensinou esse conhecimento. Eu consegui ajudar em casa, eu e meu marido, porque eu não fiz sozinha. Então eu fazia os bolos no pote, ele me ajudava entregando. A gente ficava na frente da empresa vários dias, mesmo que no começo não deu certo. Ele me levava para entregar na locadora, me levava de loja em loja. Nós dois trabalhávamos junto, em conjunto. Mas essa habilidade da Maria me proporcionou que eu e meu marido trouxesse renda dentro de casa. Então, mesmo na crise, eu consegui ter renda e ela também teve. Ela também se saiu bem. Ela foi íntegra. Ela agiu de forma honesta. Ela me ensinou algo muito valioso, muito precioso. E aí eu te pergunto, que habilidade, que dom que você tem que você pode ajudar outra pessoa a se sair bem, a resolver uma dor, um problema? No meu caso ali foi o problema financeiro. Mas às vezes aquilo que você sabe ajuda ela a lidar com a ansiedade. Às vezes a habilidade que você tem é com artesanato. E o seu artesanato é como uma terapia. Pode ser crochê, pode ser pintura, pode ser cartonagem, enfim, pode ser qualquer coisa que faz com que a pessoa lida com aquela situação. Então, se você tem uma habilidade, se você tem um dom,
Você pode usar isso ao seu favor. Você consegue ajudar outra pessoa a solucionar uma dor, a solucionar um problema. Só que acontece que muitas pessoas só olham para dentro dela e esquecem de olhar no outro. Quando a Maria percebeu que o conhecimento dela podia ajudar outras pessoas, aquilo ajudou com que ela tivesse renda dentro de casa. E a outra pessoa também conseguiu trazer renda para dentro da sua casa. Então as duas pessoas ali, elas foram ajudadas. Então, por quê? Porque ela pensou na dor da outra pessoa. Então você tem uma habilidade que você pode ajudar, que você pode agregar valor na outra pessoa. Porque se você tem uma habilidade ou um dom, mas você quer usar de forma egoísta, isso não vai dar certo. Você só vai conseguir ter sucesso quando você para de olhar para você e começa a olhar para o outro. Quando você começa a tentar resolver o problema da outra pessoa. Aí quando você consegue ajudar a outra pessoa, você é ajudado. Você é quem é ajudado. Como naquele caso, como naquela situação do bolo no pote. E aí depois eu comprei o curso de trufa. E mais uma vez ela me ajudou. E mais uma vez eu ajudei ela. Porque eu comprei dela, então ela recebeu. E eu vendi muita trufa. Muito mais do que o preço que eu paguei no curso. Eu vendi muito bolo no pote. Né? Muito mais do que eu paguei no curso. Na verdade, o curso eu ganhei, né? Mas que a minha tia pagou no curso. E quando você pensa no outro, você consegue entender a dor, ter empatia. E aí quando você serve a outra pessoa, você é bem paga por isso. Você pode ser muito bem paga. Mas você precisa começar a olhar fora da caixinha. Não ser mais do mesmo. Você precisa pensar fora da caixinha. Então começa a mapear, perdão, começa a mapear suas habilidades, seus dons, né? Que dons, que habilidades que você tem, que você pode ajudar outras pessoas a se desenvolver. Pode ser habilidade de cantar, de fazer crochê, costura. Então essas habilidades que você tem pode se transformar em dinheiro. Você consegue monetizar o seu conhecimento e trabalhar em casa. E qual o benefício de trabalhar em casa? Né? Por exemplo, eu fazia bolo no pote em casa, perto do meu marido. E eu e meu marido trabalhava junto, a gente ia entregar os bolos, ficava na firma na frente. E qual o benefício disso? A gente trabalhava junto. O nosso amor aumentou. Nós ficamos mais unidos, mais parceiro um do outro, porque a gente fazia as coisas juntos. Se eu fizesse sozinha, talvez a gente não teria tanta parceria como a gente tem hoje. Então, trabalhar em casa fez com que a gente se aproximasse e que a gente tivesse o desejo ardente de sempre estar junto, como casal e como família, porque naquela época era só nós dois. Depois veio o Arthur, depois veio o Thomas e agora a Emily. E a nossa família cresceu e a gente continua com esse desejo de querer ficar junto, ficar um perto do outro. E quando você tem um negócio, né, que é possível você ter liberdade de tempo para passar com a pessoa, com a família, com as pessoas que você ama, isso dá muito mais sentido na vida, né? Porque a nossa vida, ela não depende só de trabalho, 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 trabalho. Não. A gente precisa viver a vida, não trabalhar, viver de trabalhar, mas trabalhar para viver, né? A gente trabalha para curtir a nossa vida e para usufruir a nossa vida da melhor maneira possível. Então, o trabalho, ele é importante e ele tem que estar no lugar certo.
Se ele não estiver no lugar certo, ele vai tomar o lugar de outra coisa, de outra pessoa. Então, trabalhar em casa me proporciona passar tempo de qualidade com meus filhos, com meu marido, me ajuda a estar mais unida com ele, porque a gente trabalha junto, né? Tudo que a gente faz, a gente trabalha junto. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa, ele fica com as crianças, e nesse momento que ele fica com as crianças, ele consegue educar, ele consegue corrigir quando as crianças precisam de correção, mas ele tá ali presente, né? Então, para mim é um benefício muito grande você trabalhar em casa, né? E eu ajudo você a monetizar o seu conhecimento trabalhando em casa. E a partir de agora, você vai ver muito conteúdo que vai te ajudar nesse sentido. Então, nessa aula, eu te mostrei uma oportunidade que existe de você transformar o seu conhecimento em renda. Então, se você tem uma habilidade, se você tem um dom, você consegue transformar ele num produto que chama infoproduto para ajudar outras pessoas a solucionar um problema. E, consequentemente, quando você ajuda alguém, você recebe por isso, você é bem paga por isso. Né? Então, é importante, como que eu posso dizer, você pensar, mapear as suas habilidades, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, um dom, um talento, né? Mapear tudo isso para quê? Para que você veja o que você pode agregar de valor na outra pessoa. Porque quando você agrega valor, você também recebe. Quando você abre a mão, você recebe de mão aberta. Agora, quando você pensa só em você, é como se você estivesse dando a mão para outra pessoa fechada. Tem como você receber algo com a mão fechada? Para você receber, você tem que abrir. E se você dá generosamente o seu conhecimento, você receberá, porque você está com a mão cheia. Você deu o seu melhor. E aí você recebe o melhor também. Então, quando você estiver mapeando as suas habilidades, os seus dons, pense numa habilidade que possa ajudar outra pessoa a resolver um problema. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema emocional, pode ser um problema na profissão dela, né? Independente do que seja. O objetivo tem que ser ajudar outra pessoa a resolver um problema. Então, se você tem um dom, se você tem uma habilidade, e que você é muito bom nisso, e que você tem uma boa experiência nisso, você pode transformar essa habilidade, esse seu conhecimento, transformar ele num infoproduto e ser bem paga por ele, ser monetizada, né? Ter renda dentro de casa. E o infoproduto é uma ótima opção, porque além de você ter liberdade de tempo, porque você pode gravar as aulas a hora que você quiser, você pode fazer no seu tempo, você pode fazer rápido ou você pode ir mais devagar, a pressa é sua. Mas é possível você ter uma renda trabalhando em casa. É possível, né? E você consegue fazer isso. E essa habilidade pode ajudar a outra pessoa a solucionar a dor dela, a resolver um problema. Imagina você conseguir ajudar uma pessoa a resolver um problema. Imagina você ajudando 10 pessoas a resolver um problema. Imagine ajudando 1000 pessoas a resolver um problema. E cada pessoa que você ajuda, você recebe. Você é bem paga por isso. Imagina. Imagina você não ficar mais preocupada em colocar o sustento dentro de casa, em será que o dinheiro vai dar para trazer tudo que eu preciso do mercado? Então, ajudar outra pessoa
com uma habilidade que você tem, pode ser aquilo que você precisa para ter o necessário para aquele dia, o sustento, um conforto, né? Então, saiba ser generoso, compartilhe o seu conhecimento, ajude outras pessoas com aquilo que você tem, com o que você tem de melhor, e você vai ser retribuído por isso, né? Então, dê o seu melhor, ajude as pessoas, né? Que você também vai ter um bom retorno, digamos assim, né? Até financeiramente falando. E quando você faz algo pensando mais na outra pessoa do que em si mesmo, isso traz muito mais vantagem para você do que para outra pessoa, porque é bíblico, há mais felicidade em dar do que em receber. Então, a alegria que você vai sentir por ajudar uma pessoa a resolver um problema não tem preço. Não tem preço. E aí você pode fazer isso, mapear os seus problemas, criar um produto para ajudar outras pessoas. E continua me acompanhando aqui nas outras aulas, nas próximas aulas, porque eu vou ajudar você, vou ensinar como que você pode monetizar seu conhecimento mesmo trabalhando em casa. Então, essa foi uma das aulas, né? Não sei se você já assistiu algum outro vídeo meu, mas eu vou me apresentar. Eu me chamo Miriam Cruz, eu sou especialista em marca pessoal e ajudo mulheres a monetizar seu conhecimento trabalhando em casa. Atualmente eu trabalho em casa, sou mãe de 3 filhos maravilhosos, 2 meninos e uma menina. Sou casada e muito feliz por ter a família que eu tenho. É isso aí. Sejam bem-vindas aqui nesse canal. Espero que você possa aproveitar todas as aulas que estão disponíveis aqui, porque eu acredito que quando uma cresce, outras crescem também, e a ideia é que nós cresçamos juntas, né? Então, aproveite esse canal que vai ter muita coisa boa sobre negócios, sobre mentalidade e sobre imagem pessoal. Tudo para que você consiga monetizar seu conhecimento trabalhando na sua casa. A aula de hoje é essa. Um beijo e eu te vejo na próxima. Tchau!